Olá, estamos começando mais um Contraponto Notícias e hoje com o professor Leonardo Nemer Caldeira Brantes. O professor Leonardo Nemer é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, colega de longa data, professor da PUC Minas, né, diretor-presidente do CEDIM, conferencista internacional. O professor Leonardo Nemer dá aula na Inglaterra, na França, já trabalhou em Haia, né, enfim, é um dos grandes nomes do direito internacional brasileiro, né, e latino-americano. E hoje vamos discutir um pouco sobre a situação, né, do mundo contemporâneo. Especialmente eu estava querendo discutir um pouco com você, Léo, sobre a questão da Líbia, da Síria, falar um pouco sobre as relações, a nova diplomacia brasileira. Eu trouxe até aqui um livro novo do Celso Amorim, Conversas com Jovens Diplomatas. O professor Leonardo Nemer, ele é diretor-presidente do CEDIM, e o CEDIM tem um curso preparatório, Léo? Nós temos um curso preparatório para a carreira diplomática, né? Um curso de pós-graduação que é realizado pelo CEDIM em estudos diplomáticos e que normalmente prepara com muita eficiência futuros candidatos, né? Candidatos, mas futuros diplomatas. Pois é, e os futuros, quem quer fazer o curso de diplomacia, quem quer ser diplomata, é uma carreira fascinante, né? É uma carreira fascinante. Aí eu acho que começa aí a fazer o curso do CEDIM, que também oferece um curso de Direito Internacional, de também Direito já há muito Internacional, tempo, né? E o de Estudos Diplomáticos, um de Direito Internacional. Agora vários cursos estão sendo realizados também, mas de curta duração, na área do direito. E, sobretudo, na área internacional, o curso de inverno, que esse ano vai receber, inclusive, o Celso Amorim. Né? Vem esse ano já confirmado, dentre outros vários nomes da área internacional do Brasil e do exterior. O curso de inverno é uma tradição, já virou uma tradição aqui em Minas Gerais. Oitavo ano. 8 anos, onde vem internacionalistas do mundo inteiro, né? Pessoas, são nomes de peso no cenário internacional. A ideia é reproduzir no Brasil o que, desde a década de 20, é feito na Academia de Direito Internacional da Haia. Eu tive a oportunidade, quando trabalhei na Corte Internacional de Justiça, de presenciar o funcionamento dos cursos que eram, na época, lotados na própria Corte, a academia era na Corte, e quando voltei ao Brasil decidi trazer para cá um modelo semelhante e já há 8 anos fazemos com muito sucesso. É uma referência, né? Vem gente de toda a América, né? Do mundo todo? Do mundo todo, do mundo todo e da América sobretudo, e do Brasil sobretudo. Vem ônibus do Amapá, ônibus do Mato Grosso. Eu já tive a oportunidade de lecionar. E esse ano de novo. Esse ano de novo estou lá. E é um público fantástico, né? Na UFMG, na Faculdade de Direito. É realizado pelo CEDIM com parceria com a UFMG e várias outras faculdades daqui de Minas. Né? E além disso, o CEDIM tem uma publicação, né? Uma revista de Direito Internacional. Tem o Anuário Brasileiro de Direito Internacional, que hoje é hoje a principal revista de Direito Internacional do país. É Qualis, reconhecida pela CAPES e o Ministério das Relações Exteriores mesmo distribui 500 volumes todo ano. É uma grande referência no campo de direito internacional. Parabéns pelo seu trabalho, né? Eu que agradeço aqui, nossa amizade durante todos esses anos. Começou, tem muito tempo, não pode falar quantos anos, né? Mas a gente vai ficar com vergonha, mas já tem o tempo. A gente foi fazer tem 8 anos. Nós fomos fazer um curso na Corte, né? Foi no Instituto Interamericano de Direitos Humanos em São José da Costa Rica, em 1991. Eu tinha 2 anos de idade, você tinha 3, eu estava nascendo. Nós nascemos no mesmo dia, nós nascemos no mesmo julho. Dia. É verdade. E ali foi muito marcante, porque o avião quase caiu, eu fiquei traumatizado e com você não aconteceu nada. É mesmo, gente. Era Panam. Quase a falência, Panam voltou para Miami, o avião quase caiu. E foi a falência em função de um caso internacional. Em grande parte foi. Foi o acidente de Lockerbie, que ele explodiu na Escócia. Uma bomba de terroristas líbios. Nós voltamos agora na Líbia, teoricamente terroristas líbios, e que explode em Lockerbie, tem-se aí um grande processo que chega inclusive à Corte Internacional de Justiça e ao Conselho de Segurança. Foi um grande imbróglio internacional. Pois e já que nós falamos em Líbia, então vamos falar um pouquinho a respeito
Eu acho que esse processo da Primavera Árabe, eu vejo assim, tem dois momentos. O primeiro momento de insurreição popular, né? O povo cansado de regimes ditatoriais, que foram regimes impostos ali para aquela região do norte da África e Oriente Médio, e que se insurge e aí no Egito, começa na Tunísia, né? Depois Egito, Argélia, Marrocos, e a gente já vê algumas modificações acontecendo, muito pequenas ainda, né? E outra coisa, que eu acho que um outro momento é o momento da Líbia e da Síria. Eu queria te ouvir um pouquinho a respeito desse cenário. Como é que você vê isso, principalmente hoje, se há alguma perspectiva da gente ter uma solução breve para o caso da Síria? Bom, quando se fala em dois momentos, me parece que você faz referência, Zé, a duas situações um pouco diferentes. Quer dizer, você tem um momento de profunda liberdade, de busca de liberdade, popular, de né? movimento popular, etc., que se expande da região do Maghreb até, eventualmente, a Arábia. Mas, num segundo momento, quando essa demanda reverte-se em violência e você tem algo convertido em algum tipo de intervenção ou interferência. Embora esse primeiro momento possa também ser dividido em inúmeros momentos distintos, quer dizer, a situação na Tunísia não é de forma alguma semelhante à situação do Egito, mas você teve aí uma onda de otimismo ligada a uma perspectiva democrática, a uma inversão de regimes decadentes, ditatoriais, e algo ligado um pouco também a uma identidade jovem de mudança. E essa crença, né, de que a gente, de repente, podia mudar o mundo pelo Facebook, né? Exatamente, como os movimentos sociais passam a se organizar. Então, todo esse processo, ele gera muito otimismo. Mas ele deságua, nós não sabemos ainda ele desaguar finalmente no Egito, por exemplo, mas ele deságua na Síria e na Líbia, que eram dois regimes de ditadura menos decadentes do que propriamente a Líbia. Lembrando, a Líbia tinha o melhor IDH da África. Melhor índice de desenvolvimento humano africano era o índice de desenvolvimento humano líbio, né? Mas você tem ali na Líbia e hoje na Síria uma inversão. Porque nesses dois casos, realmente você tem uma atuação mais identificada das Nações Unidas. A comunidade internacional não mais se resguarda como observadora desse movimento que parece varrer, mas o movimento parece ter realmente ameaças à paz e você tem, então, algum processo de intervenção mais maduro ou menos maduro, mais identificado ou menos, em ambos os casos, que é na Líbia e na Síria. Pode fazer uma leitura? Assim, de repente eu penso o seguinte, esses movimentos populares, né, que começam na Tunísia, Egito, e vai se espalhando por todo o norte da África, chegando na Arábia Saudita, Emirados Árabes, etc., né, no Oriente Médio. A gente pode dizer que isso incomodou muito as potências ocidentais. Né, incomoda muito, especialmente, Inglaterra, França e Estados Unidos, porque eles perdem governos aliados. O Mubarak, né, um ditador horroroso, decadente, ele era interessante para os Estados Unidos e para Israel, não é? Sim, numa perspectiva histórica, sim. Quer dizer, você tem aí uma tensão, porque o Mubarak ele não é um aliado, ele é um governante conveniente, é diferente de um aliado. Não é? E o Gaddafi não era de forma alguma um aliado. Se bem que nos últimos anos ele ficou amiguinho do Berlusconi. Não é amiguinho, não é amiguinho. Nos últimos anos, o Gaddafi, durante boa parte da sua... Bom, ele ficou muito tempo no poder, mas ele viveu um longo período isolado. Nós estávamos conversando aqui anteriormente, não podemos esquecer o acidente, por exemplo, de Lockerbie, em que o Gaddafi é o grande patrocinador de um atentado terrorista na década de 80. Né? O Gaddafi faz parte desses arranjos cínicos que a política internacional exige. Quer dizer, ele realmente, a Líbia é um grande produtor de petróleo, ele precisa exportar o petróleo, ele precisa ter recursos, e a comunidade internacional precisa explorar o petróleo, então os países ocidentais, convenientemente acordam-se. Esse caso é muito interessante na Líbia, porque mostra o cinismo britânico, na medida em que o autor do atentado de Lockerbie estava preso na Escócia. E por razões humanitárias, Tony Blair decide libertá-lo. E ele é recebido na Líbia como herói nacional. Parecia que ele tinha uma doença incurável, algo assim. Recebido na Líbia como herói nacional. Quer dizer, um terrorista que explodiu um avião.
Tá? É recebido na Líbia como herói nacional, por Gaddafi como herói nacional, e logo depois o Gaddafi abre para negociações novamente para British Petroleum, para a intervenção britânica no petróleo líbio. Tá? Então não é propriamente um aliado, mas é um governante conveniente naquela situação. A perspectiva ocidental era de que esta região geográfica necessitava de um governante ditatorial que pudesse, uma espécie de Tito, né, que pudesse aglomerar as tensões existentes na região e, com isso, evitar a tomada de poder de grupos islamistas focados, portanto, dentro de uma perspectiva religiosa. Que é o que vai acontecendo lentamente nesses estados que vão, entre aspas, se democratizando. Nós Egito, não sabemos Tunísia, com clareza. Né? Nós não sabemos com Mas clareza. os resultados das eleições, você tem partidos que são partidos islâmicos que venceram as eleições, né? Você teve, por exemplo, na Argélia, uma revolução, um golpe de Estado militar por essa razão. razão. Por essa razão. Então, você tem ali uma atuação realmente de política externa, não de sustentação, mas de convívio com antigas ditaduras, e que esse movimento rompeu com isso. Porque é um movimento não originado e não financiado, teoricamente, pelas potências ocidentais, é um movimento autêntico e que, nós não sabemos ainda com clareza aonde ele irá desaguar. O Egito, por exemplo, é uma grande incógnita. O que o regime militar irá, né? O que o regime militar irá finalmente, como ele irá se compor e qual será o resultado dessa situação. Mas uma situação invertida se dá na Líbia, inicialmente, porque na Líbia, sim, você vai ter um movimento do Conselho de Segurança. Na Líbia, você tem, teoricamente, uma intervenção. E uma intervenção, acordada no âmbito do Conselho de Segurança, que permite a abertura do espaço aéreo. Não sei se você se recorda, as tropas de Gaddafi estavam ganhando a guerra civil. E uma resolução do Conselho de Segurança autoriza a abertura do espaço aéreo. Com isso, esses aviões drones, os aviões não tripulados, e aí a Força Aérea de países, a França, o Reino Unido e Estados Unidos, começam a inverter a situação e, com isso, nessa inversão, você tem a derrota do regime de Gaddafi. E, Léo, você acredita, nós temos um minuto ainda nesse bloco, vou fazer a pergunta, a gente volta no segundo bloco, e no segundo bloco eu queria falar um pouquinho da política externa brasileira, que nos interessa de perto. Mas você acredita que essa intervenção da OTAN, especialmente ali, foi uma intervenção chefiada pela Inglaterra e França, tendo os Estados Unidos o suporte atrás? Ela foi em nome da democracia, dos direitos humanos? Dá para acreditar nisso? Pode falar rapidinho, depois a gente volta aprofundando. Sim ou não? E a gente volta depois do intervalo. Não, é claro que não. Ótimo. Óbvio que não. Mas o fato de não ser em nome dos direitos humanos também não desmerece a atuação. Os Estados tendem, normalmente, assim como nós mesmos, a justificar os nossos interesses individuais recorrendo a valores. A valores belos. A valores belos. Então, até hoje, os Estados Unidos estão justificando o boicote a Cuba assentado em regras de direitos humanos. E é o maior parceiro comercial da China. Mas Cuba também faz o mesmo e a China também faz o mesmo. Enfim, então, é da natureza. Como diria Arthur Geniz. Não é de mentira. Não é de mentira, mas é da natureza das relações internacionais, assim como da natureza humana, buscar uma justificativa moral para a defesa dos seus interesses particulares. Vamos fazer um intervalo, então. Daqui a um minutinho a gente volta. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido,
em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, estamos de volta com o Contraponto Notícias e hoje entrevistando o professor Dr. Leonardo Nemer Caldeira Brantes. O professor Leonardo Nemer é professor da UFMG, da PUC, colega, diretor-presidente do CEDIM, do Centro de Direito Internacional, que hoje é uma referência internacional. Minas virou um centro de direito internacional, aí, graças ao trabalho do professor Leonardo Nemer, que é conferencista internacional, trabalhou em Haia, professor visitante na França, na Inglaterra, enfim, aí é uma referência do direito internacional brasileiro. E nós, no primeiro bloco, falávamos a respeito da Primavera Árabe, especialmente da Líbia, do caso da Síria. Só que eu queria, agora nesse bloco, falar um pouco de Brasil. Eu acho que o Brasil, até no primeiro bloco, eu citei aqui o livro, um novo livro do Celso Amorim. Aqui estão as palestras do Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores do Brasil durante os 8 anos do governo Lula e hoje é ministro da Defesa do governo Dilma. É uma personalidade importante e ele deu uma guinada, obviamente, não ele sozinho, mas junto com as opções do governo Lula na política externa brasileira. O Brasil deixou de ser um país que se é que a gente pode dizer isso, eu quero ouvi-lo a respeito disso, mas um país durante algum tempo se alinhava quase que automaticamente às posições norte-americanas, né? Não, pois é. Nunca foi assim? Na década de 70 não, mas no governo Fernando Henrique não? Não, alinhava um alinhamento automático. Automático com os Estados Unidos? Não, né? Nunca. O Brasil e os Estados Unidos sempre foi uma relação tensa e não deixa de ser diferente hoje. Quer dizer, hoje você tem uma abertura muito maior, nós estamos recebendo a Hillary Clinton aqui no Brasil, não é? Mas a relação sempre foi de um sobe e desce, é tradicional que seja. Eu li outro dia uma reportagem interessante na Carta Capital, na qual o jornalista dizia que o Brasil apoiou a Argentina na Guerra das Malvinas, contra a Inglaterra, inclusive cedendo caças e com 2 aviões radares que foram pilotados por pilotos brasileiros, mas com a bandeira argentina. Ali mostra muito essa proximidade do Brasil com a Argentina. O general Figueiredo tinha medo da extensão do conflito. E da população brasileira, no geral, apoiar a Argentina de forma mais rígida. Ele, naquele momento, fez uma visita ao presidente Reagan e acabaram de liberar recentemente os dados da visita e do diálogo entre eles, e é manifesto por ele mesmo as tensões que havia no próprio regime brasileiro com respeito à Argentina. Mas a Argentina, quer dizer, ela utilizou a força, não é, Zé? Ela recorreu, ela agiu de forma ilícita, se nós podemos dizer. Ela não esperava que a Inglaterra fosse reagir, né? E achar que aquele negócio, de repente, eu acho que foi uma aposta... Era um regime profundamente decadente. Horroroso, corrupto. Era um regime militar, decadente, buscando uma unidade nacional. E a Argentina agiu de maneira ilegal. E eu acho que foi muito prejudicial, porque era um debate que poderia conduzir a algum tipo de solução pacífica. Porque faz sentido a reivindicação argentina. Sim. Em matéria de reivindicação, ela faz sentido, mas a forma de atuação do governo argentino naquele momento foi muito inoportuna, porque ela realmente agiu de forma ilícita e abriu espaço sobre a forma da legítima defesa, dentro da legalidade do direito internacional, que o Reino Unido respondesse e o fez de forma naturalmente agressiva. Mas a atuação da Argentina dificulta hoje. Nós vemos agora comemorando o fim da guerra. São 30 anos do fim da guerra.
E o discurso da presidente Kirchner na Argentina, quer dizer, reivindicando novamente, ou demandando, ou abrindo espaço, demandando abertura de espaço para um diálogo, hoje ele é mais difícil. Pois é, e aí, voltando então, dentro desse cenário, né, nós tivemos agora o encontro, a Cúpula das Américas na Colômbia, né, e a posição da América Latina, ela parece que está cada vez mais forte, né? Inclusive, um recado que a presidenta Dilma deu ao Obama quando foi ao Washington, e agora de novo, né, de que a próxima cúpula quer a presença cubana, né, e, além disso, a questão das Malvinas. E essa questão, tanto a questão das Malvinas, onde a Argentina volta a colocar na mesa essa discussão das Malvinas argentinas, né, e não as Falklands, né, inglesas, como a questão cubana, essa exclusão sistemática de Cuba por causa da pressão norte-americana, principalmente, para os Estados Unidos e Canadá, principalmente. Como é que você vê hoje a América Latina, a partir do governo Lula, do Celso Amorim como ministro das Relações Exteriores, da formação da Unasul, da CELAC, o que são esses fóruns? Eu acho que a questão cubana aí, ela não me parece mais primordial, ela já me parece um pouco secundária. Ela é mais diplomática do que real. É talvez mais interna para os Estados Unidos, por causa dos cubanos da Flórida, né? Ela é um problema interno, já secundário. Eu tenho certeza que se não houvesse toda essa pressão desse modelo de democracia americana que se apoia em grande medida nos votos, né, de representação de lobbies, como é o caso dos cubanos de Miami, isso já teria sido resolvido, porque isso é fruto de 40 anos. Né? Nós não podemos falar de Baía dos Porcos já hoje. Então, União Soviética, Estados Unidos. Eu acho que isso é um assunto um pouco já, se não ultrapassado, sem grandes tensões. Embora toda reunião de cúpula sempre gere tensão, o fato de Cuba não ter sido convidado. Mas eu acho que você tem alguns movimentos. Você tem um movimento de maior adequação da Colômbia, de rejeitar um pouco mais essa aproximação com os Estados Unidos e tentar integrar um processo de solução pacífica com o Equador e com a Venezuela. Então você tem uma decantação mais adequada da perspectiva da tensão colombiana. Você tem também hoje, por outro lado, um eventual aumento de tensão com as posições argentinas. Por exemplo, nós estamos acabando de ver hoje, né, quer dizer, esses dias, a atuação da presidente Kirchner em matéria de nacionalização do petróleo. Quer dizer, isso é uma mensagem que modifica muito. Eu não sei se positivo ou negativo, depende da interpretação. Depende do ponto de vista. Mas ela modifica muito a estrutura do modelo de governo que será o modelo adotado pela Argentina. Será que ela se aproxima do modelo chavista? Ela aproxima do modelo chavista, não há dúvida que ela aproxima do modelo chavista, e isso pode, se não inverter, mas rebalançar o sistema de poderes na região. A doença de Chaves também, nós não sabemos até que ponto isso pode alterar a dimensão da estrutura também na América Latina. E um governo Dilma que me parece muito pragmático. Eu estou gostando. Eu também estou gostando. Pessoalmente, é muito pragmático. Eu estou gostando. Ela é muito pragmática. E o ministro das Relações Exteriores também. Então, é um governo pragmático, é um governo que fala... Qual é a diferença do Patriota para o Celso Amorim? O Celso Amorim é mais idealista, mais ideologizado. É mais ideologizado. Né? E o Celso Amorim, embora eu tenha uma profunda admiração e respeito por ele, eu acho que no final, eu acho até ele e o Lula, no final, erraram. Aquela aproximação do Ahmadinejad no Irã, aquilo foi um erro profundo. Aquilo foi um erro grave. Então, parecia uma vitória no primeiro momento, né? Quando o Brasil e Turquia consegue aquele acordo ali. Sempre foi um erro. Então, eu acho que a rota da Dilma, sem criar controvérsia, sem rachar, sem discutir o passado, e inclusive integrando Celso Amorim na política de defesa, que é um negócio extraordinário. Muito, acho fantástico. Porque ele é um diplomata de posição de soberania, né, profundamente vinculado a uma ideia de soberania nacional, o que para o Ministério da Defesa cabe bem. Então, eu acho que o governo, a política externa do governo Dilma tem sido muito apropriada. E essa aproximação com os Estados Unidos tem sido bem balançada.
tem sido bem balanceada. Ela não é de forma alguma de confronto, mas também não é de submissão, de jeito submissão nenhum, né? de forma alguma, e nem de convênio automático. Léo, você acha que a OEA está ameaçada com a criação da Unasul e da CELAC? Há um enfraquecimento da OEA. E alguns países até falam em até deixar a OEA de lado. Você acha que tem... A OEA nunca... Historicamente, a posição da OEA é muito frágil, porque ela reproduz o modelo das Nações Unidas. O que poderia ser solucionado como dentro de um sistema de solução de controvérsia na OEA, pode também ser nas Nações Unidas. E num sistema regional tão assimétrico, como é e sempre foi historicamente as Américas, não é? A posição da OEA é sempre sensível, porque se o assunto é sério, os Estados Unidos resolvem. E se o assunto é pouco sério, a OEA fica discutindo e aquilo ali não resolve nada. Veja, por exemplo, a questão de Honduras. A intervenção também equivocada do Brasil já naquela ocasião. Você acha? Eu gostei ali da proteção zelar. Estava protegendo o governo constitucional, o governo do zelar era o governo... Não, o Brasil interviu realmente em assuntos internos. Eu acho que não. A Honduras chegou, inclusive, a levar a matéria à Corte Internacional de Justiça, ia ser muito... Depois desistiu da ação, evidentemente, quando a solução pacífica se apresentou, mas eu acho que não. Eu acho que foi equivocado. E é tão equivocado porque o Brasil é um pouco o que acontece, o Brasil é no inverso o que acontece hoje com a França e com o Reino Unido. Ele dimensiona, só que no inverso, porque o Brasil está subindo, eles estão descendo. Né? Então, dimensionando mal as suas ambições e pretensões para a realidade do que ele representava naquela O Brasil ocasião. é meio que estreante nesse tipo de intervenção. Não, ele dimensionou mal, Zé. Ele dimensionou mal naquela ocasião as suas ambições com a sua capacidade de realizar politicamente. Tanto a questão iraniana quanto a questão do Zelaya. E ali, você vê, o Brasil negociou, criou o atrito, criou a controvérsia, etc. Bom, a questão foi levada à OEA e rapidamente, quando os Estados Unidos resolvia aquilo, colocou o representante dos Estados Unidos em 2 dias, a coisa tinha sido resolvida. Mesmo porque se invadisse a embaixada brasileira ali, qual é a reação que a gente tem do ponto de vista militar para esse tipo de... Não é o momento. Por exemplo, o Brasil agiu bem no Haiti. O Brasil agiu bem no Haiti. O Brasil consolida uma posição séria no âmbito das missões de paz. Tá? Eu acho que o Brasil agiu bem na questão da haitiana. O Brasil agiu mal em trazer para o ambiente político, politizar em grande medida a modificação do Conselho de Segurança, porque ele prometeu algo que ele não podia entregar, ele colocou na linguagem política algo que não dependia dele. Então, eu acho que o governo Dilma age menos ideologicamente, mais pragmaticamente e conhecendo melhor, ou adequando e equilibrando melhor as pretensões do Brasil, as ambições do Brasil com o que ele realmente representa, que é muito mais, diga-se de passagem, do que o que ele era há 10 anos atrás, quando o governo Lula começou. E esse é o grande trabalho do Celso Amorim, a quem eu admiro profundamente. Professor Leonardo, olha, grande prazer tê-lo aqui. Passa rápido, né? Passa rápido. O tema é tão interessante, empolgante. Eu quero contar de novo com sua presença, muito prazer, breve, para a gente continuar esse debate. Agradeço todos aqueles os telespectadores, e cumprimentá-lo e agradecer muito pelo convite, que celebra mais uma vez nossa amizade. Né, isso aí. É isso aí. Muito obrigado, grande abraço. A você. Grande abraço a todos os telespectadores. Voltamos semana que vem e vamos convidar de novo o professor Leonardo Nemer para continuar esse debate riquíssimo sobre política internacional e relações internacionais. Muito obrigado, até mais.